Bom dia, sétimo ano. Bom dia, bom dia. Deixa eu encontrar nosso livro aqui. Página 42 do nosso livro de filosofia. Hoje nós vamos falar de um filósofo que ele é muito importante. Mais do que é importante, ele é bem conhecido. Eu acho que essa é a palavra assim, que a gente deveria relacionar sobre ele, né? O nome dele é Voltaire, né? Se escreve do jeitinho que nós estamos vendo aqui no início da nossa página, ó, Voltaire, e vocês vão ouvir falar muito dele trabalhando em história. Nós vamos falar muito sobre o Voltaire quando a gente estiver trabalhando em história, né? Ele com certeza ele é um filósofo da corrente iluminista, ele surgiu durante o período iluminista, né? E ele é um dos mais importantes filósofos da corrente iluminista, os mais conhecidos, né? Ele vai escrever muita coisa onde ele vai estar abordando a questão da democracia, da igualdade entre as pessoas, né? Da tolerância, né? Ele vai ter vários discursos de religiosos, de rei, todos eles pedindo tolerância religiosa. Alguém sabe o que seria tolerância religiosa? Já ouviu essa expressão alguma vez? Tolerância, gente, tolerar é respeitar, né? E quando a gente fala de tolerância religiosa, é conseguirmos respeitar aquela religião que é diferente da nossa, né? Daquilo que nós estamos habituados a conviver, a viver. É... Deixa eu só abrir aqui um negócio aqui. Então, a tolerância, ela é exatamente isso, né? A gente respeitar um pouco essa questão. Espera só um pouquinho que tem. E aí, antes de falarmos sobre essa questão da intolerância, nós vamos assistir um videozinho aqui que o nosso livro está nos oferecendo. Deixa eu só copiar aqui esse link. Espera aí um pouquinho. Espera aí, isso aqui não foi, não. Está aqui.
O link parece que tá quebrado. Estranho, né? Não tá abrindo aqui o link. Pera aí. Não foi não. Mas enfim. Vamos voltar aqui para o nosso livro. Tentei, mas não deu certo, não. Então, Voltaire ele vai falar muito sobre essa questão de tolerância religiosa, que é a ideia da gente respeitar ao próximo, né, gente? A gente não pode ficar aqui desrespeitando as pessoas, né? Porque, porque ter, por ter uma religião diferente, né? E ele não vai falar sobre questão de religião. Espera só um pouquinho. Ele não vai falar só sobre questão de religião, né? E aí nós temos aqui um vídeo que faz um pouco sobre o teste da tolerância religiosa, que é algo um pouco diferente daquilo que a gente está assistindo, né? Achei aqui, vamos... Deixa eu só compartilhar aqui com vocês para a gente assistir. Vamos lá. Na teoria, as pessoas costumam respeitar as religiões afro-brasileiras, mas e na prática? Nós estamos aqui na Praça da Sé, no centro de São Paulo, onde há muitos pastores pregando a palavra de Deus. E eu estou aqui com o pai Walter. Hoje ele vai, preparar uma oferenda e vai colocá-la perto, desses religiosos. Preparado, pai Walter? Preparado, sabendo que é uma oferenda de brincadeira, não tem nada de religioso, nada de sério, é apenas uma demonstração para nós podermos medir a reação popular, a reação do povo e até a reação dos pseudos evangélicos que ficam aí pregando pelas praças. Vocês estão entendendo o que está acontecendo, né? Ou seja, na praça pública, que tem vários pastores, de repente, uma pessoa que representa uma outra religião vai fazer o seu culto ali também. Vamos ver qual vai ser a reação das pessoas. Boa sorte. Obrigado. Já posicionamos nossas equipes, olha só, estamos aguardando a vinda do pai Walter. E ali, olha, Reinaldo, mostra, tá tendo uma pregação. Pastor, posso falar com o senhor, pastor? Não, quem fala aqui é Deus, não é o Papa, aquele porco vagabundo, não. Quem fala aqui é Jesus, não é o padre que apoia o homossexualismo, o lesbianismo. A honra aqui é pra Jesus. Prostituto miserável, toma vergonha na sua cara, você tem que se consertar pra não morar no inferno. Pai Walter, desde que nós chegamos aqui, o pastor está nos insultando. E é tudo prostituto, cachaceiro, adúltero. Eu não sou, não. Eu sou trabalhadora, viu? Eu fico imaginando o que o senhor passa na rua. Se a gente, como equipe de TV, está sendo insultada, eu imagino o senhor. O senhor é sempre agredido assim, verbalmente? Normalmente não, só os ignorantes fazem isso, porque nós somos todos humanos e os homens devem se respeitar entre si, e isso cria o círculo de harmonia da vida. E nós estamos aqui fazendo exatamente uma demonstração em praça pública para ver a reação das pessoas. Não, é a pior e infelizmente, a reação desse senhor
foi a pior possível. Mostrou o nível dele, mostrou a cultura dele e mostrou a religiosidade dele. Você tem que se concentrar para não morar no inferno. Artigo 5º da Constituição Brasileira prevê a liberdade religiosa. E a liberdade é para todos, a liberdade não é para quem pratica uma coisa ou outra. Cristo pregou a paz, Cristo pregou a harmonia entre os homens. Cristo não pegou maldade, palavrão, desarmonia, nem isso aí que ele está falando não, viu? Cuidado vocês. Trabalhando. Você não vai entrar! Você vai descer pro inferno! É mesmo? É você que manda? Que coisa horrorosa, que coisa horrorosa. Você não vai entrar! Veja bem, primeiro eles insultaram a equipe que estava fazendo um trabalho e eles não sabiam nem qual. Você tem que se concentrar para não morar no inferno. Ele veio me agredir, não foi? Você vai descer pro inferno! É mesmo? É você que manda? Ele mostrou que ele está realmente contra todos. Deus, que é o Senhor da natureza, não pode, com certeza absoluta, concordar com os excessos, com os abusos, em nome da sua religião e em nome dele. Você tem que se concentrar para não morar no inferno. Você vai descer pro inferno! É mesmo? É você que manda? O que eu peço é respeito, né? Claro, Eu e nós, finalizo assim, tá bom? infelizmente, fomos desrespeitados. Gente, aqui mostra uma coisa clara, né? Alguém é obrigado a seguir alguma religião? Alguém obriga alguém a seguir alguma religião? Não. Não. Não, né? Mas nós temos que respeitar a fé e a crença das outras pessoas. Se a religião ela não faz com que você pratique o mal ou você ofenda, acuse, não é verdade? Calúnie, faça uma calúnia entre as outras pessoas, ela é super válida. A religião, todas elas têm a função de pregar ao amor, não é isso? De pregar, de certa forma, a empatia com o próximo. Então, quando a gente fala de tolerância religiosa, é conseguirmos respeitar as diferenças, é conseguirmos compreender que cada um tem sua fé, que cada um tem seu caminho e, acima de tudo, cada um tem a sua liberdade. Ninguém é obrigado a seguir nada, mas a religião é algo muito pessoal e interior de cada um, não é verdade? A religião ela é pessoal, ela não é racional. A religião é aquilo que a gente sente. Então, se você se sente bem em qualquer religião que seja, não é verdade? Ela é super válida. Tá maravilhoso. Não existe religião errada. Existem práticas pessoais equivocadas. A prática de fazer mal ao próximo, ela é sim equivocada. Agora, as religiões, não. Então, quando a gente fala de tolerância religiosa, nós estamos falando exatamente sobre essa questão de respeitar ao próximo, de respeitar o diferente, principalmente no quesito da religião. Nós, brasileiros, tínhamos um problema muito grande com as religiões de matrizes africanas, né? Mas não só com isso, né? Com vários preconceitos nós tínhamos dentro da nossa sociedade e a gente já consegue compreender hoje que, às vezes, realmente eu não me sinto confortável com uma religião X ou uma religião Y, mas, como sociedade, nós temos que compreender que cada pessoa tem seu espaço e tem que ter sua liberdade. E Voltaire, quando ele surge lá dentro junto com a corrente dos filósofos iluministas, ele vai valorizar muito essa questão das liberdades individuais e vai tocar no quesito tolerância religiosa, né? Ou seja, de certa forma, a violência não seria o caminho para o convencimento, e sim o amor, né? Então, o filósofo, de certa forma, principalmente Voltaire, ele vai tentar refletir sobre a tolerância, né? E vai mostrar qual seria o melhor caminho para que a sociedade pudesse se desenvolver, né? E por isso ele solta aqui um pequeno trecho ou seja, que está relacionado a Voltaire, né? A gente fala que é um testemunho contra a intolerância, né? Está relacionado a Voltaire, esse texto, né? Vamos ver o que ele está falando aqui. Ele fala assim: é um sacrilégio tirar em matéria de religião a liberdades aos homens, impedir que escolham uma divindade. Nenhum homem, nenhum Deus gostaria de um serviço forçado. Então ele fala que esse negócio da gente impedir as pessoas que escolham suas religiões está errado, né? Se usassem de violência para a defesa da fé, os bichos se apoiariam em ela.
É uma execrável heresia querer atrair pela força as bases de pancadas e encarceramento os que não puderam ser convencidos pela razão. Aconselhai e não forçai. Isso aí são várias pessoas que vão falando, né, gente? Ó, Santo Hilário, Santo Atanásio, a Carta de São Bernardo, Discurso do Clero da França, Luís XIII, né? Ó, não pretendemos destruir os erros pela violência. Não devemos sequer empregar termos insultantes. Livrai-vos que as doenças da alma não se curem pela coerção e pela violência. A cobrança forçada de uma religião é uma prova evidente de que o espírito que a conduz é um espírito inimigo da verdade. A experiência nos ensina que a violência é mais capaz de irritar do que de curar um mal que tem sua raiz no espírito. A fé não se incute a golpes de espada. Poderíamos fazer um livro enorme composto apenas de semelhantes passagens. Nossas histórias, nossos discursos, nossos sermãos, nossas publicações de moral, nosso catecismo, respiram todos, ensinam todos esse dever sagrado da indulgência. Por qual fatalidade, por qual inconsequência, desmentiríamos na prática uma teoria que anunciamos todos os dias? Quando nossos atos desmentem nossa moral, é que acreditamos haver alguma vantagem em fazer o contrário do que ensinamos. Mas certamente não há vantagem alguma em perseguir os que não são de nossa opinião, em fazer-nos odiar por isso. Há, portanto, mais uma vez, absurdo na intolerância. Então, Voltaire aqui, de certa forma, ele constrói essa ideia e vai defender as liberdades individuais de todas as pessoas, inclusive as liberdades individuais religiosas, tá bom? Ele vai falar muito sobre essa intolerância no cotidiano dele, né? E aí nós temos uma atividade aqui que fala assim, ó, a intolerância religiosa ainda ocorre no nosso dia, né? E aí pede para a gente pesquisar sobre alguns casos envolvendo esse tipo de preconceito e analisa com base na perspectiva de Voltaire, né? Assim como o filósofo Voltaire escreveu alguns pontos importantes contra o preconceito. Essa atividade aqui eu vou deixar para a gente fazer em outro momento, porque eu vou marcar aqui, porque a filosofia não tem prova, né? Nossos VHs de história estão chegando, mas filosofia nós vamos ter que fazer algumas atividades avaliativas e essa, como é de pesquisa, será uma delas, ok? Depois, em outro momento, eu vou passar para vocês. Nós temos aqui uma reflexão, né? Quem foi o inventor do preconceito? É o nome da reflexão. Alguém pode ler para mim? Começando? Alguém, gente? Lá na página 43, primeira estrofe. É para ler Reflexão, Franklin. A reflexão qualquer um pode começar lendo aqui. Eu posso Eu ler? leio. Vai, Vitória. Depois Vai deixar. Quem é que... Vai, começa. Eu leio uma estrofe, você lê a outra. Vai. Não sei quem foi, ninguém viu, ninguém sabe. Mas ele está aí, marcado, tatuado e cuspido. O sujeito tem ar de gente, às vezes faz gente sorridente. A coisa fica até normal, ninguém desconfia no final. Mas afinal, não é nada legal. Sujeito estranho e duvidoso, não conheço. Se passa a ser gostoso, se passa por gostoso, mas quando começa a falar que negro tem lugar, mulher para arrumar e passar, a dúvida vira certeza do preconceito dessa cabeça. Lê outra parte. Menino pobre é pivete, nordestino é retirante, baiano é preguiçoso, árabe é terrorista. Quando a coisa é ruim, fica russa. Quando o negro é bom... Peraí, onde é que eu tô? Quando o negro é bom, a alma fica branca. Este sujeito vive por aí. Espanca, bate, mata e daí? Judeu, gay, índio, mendigo. Na próxima pode ser comigo. Um rótulo de mim pode criar. E a violência não vai parar.
Não sei quem foi, ninguém viu, mas a sua piada todo mundo riu. Como vai ficar se este sujeito não parar? E aí, gente, como que vai ficar se esse sujeito não parar? É normal esse tipo de ações preconceituosas que pode acontecer na nossa vida, mas como que a gente tem que agir se a gente estiver em relação a pessoas que têm essas posturas preconceituosas? Nós temos que rir de uma piada preconceituosa? Então a gente tem que começar a refletir qual é o nosso posicionamento na sociedade, né? Ou seja, essas ideias de preconceito não podem ter mais espaço entre a gente. E aí a nossa poesia aqui, né, ela fala exatamente isso, né? Ele fala assim, olha, não sei quem foi, ninguém viu, ninguém sabe, mas ele está aí, marcado, tatuado e cuspido. O sujeito tem ar de gente, às vezes faz a gente sorridente. A coisa fica até normal, ninguém desconfia no final, mas afinal não é nada legal. Sujeito estranho e duvidoso, no começo se passa por gostoso, mas quando começa a falar que negro não tem lugar, mulher para arrumar e passar, a dúvida vira certeza do preconceito e da safadeza. Menino pobre é pivete, nordestino é retirante, baiano é preguiçoso, árabe é terrorista. Quando a coisa é ruim, fica russa. Quando o negro é bom, a alma fica branca. Esse sujeito vive por aí. Espanca, bate, mata, e daí? Judeu, gay, índio, mendigo. Na próxima pode ser comigo. Um rótulo de mim pode criar e a violência não vai parar. Não sei quem foi, ninguém viu, mas a sua piada todo mundo riu. Como vai ficar se esse sujeito não parar? E aí, né, gente? Como é que vai ficar se não parar esse sujeito, né? Ah, continua aqui, eu esqueci. Temos aqui atrás, né? O sujeito pode ser o vizinho, o pai, a mãe, a tia. E tudo mais o que abrange. O ou colega do lado. E isso tudo no mesmo quadrado. Agora, você sabe e eu sei que não se trata de ser gay, pobre, negro ou mulher, árabe, judeu ou qualquer. O problema é esse sujeito, o inventor do preconceito. Alguém viu o preconceito? Não, a risada não é mais um conceito, porque o sujeito não tem mais espaço neste mundo do abraço. Ou seja, não temos mais espaço aqui nesse mundo para o preconceito, ok? E aqui nós temos algumas perguntas relacionadas à questão dessas atividades. Fala, você concorda que rir de uma piada preconceituosa é compactuar com o preconceito? E a Óbvio que passividade, você concorda que rir de uma piada preconceituosa é compactuar com o preconceito? A passividade alimenta situações preconceituosas, ou seja, você ver o preconceito e ficar quieto, sem fazer nada, isso aumenta, dá espaço para que aconteça o preconceito, né? Argumente sobre isso. Depois, considerando os versos, na próxima pode ser comigo, um rótulo de mim pode criar, comente o que isso representa. Isso aqui está falando, gente, que nós podemos passar por um preconceito por qualquer coisa, né? Hoje está sendo com outra pessoa, mas se for comigo amanhã, e aí? Como que a gente vai se posicionar com isso, né? Quais tipos de preconceitos são mencionados no poema anterior, que é o que vocês vão tentar relacionar aqui agora, ok? Vamos responder aí a atividade 1, 2 e 3, enquanto isso eu vou fazer a chamada. Ana Júlia, presente. Ana Luísa, Presente. Ana Clara, Presente. Antônio, Presente. Arthur Zuperi, Presente. Bruna, Daniel, Presente. Gabriel, Presente.
Gabriela, Bom dia. bom dia. João Henrique, Presente. Luísa, Presente. Marcelo, Presente. Maria Clara tá aí, Mariana, Presente. Presente. Marina tá aí que eu já vi, Matheus Bissoli. Bissoli. Matheus Marcos, Presente. Matheus Sutil, Presente. Vitória tá aí e a Eu. e Zaira também tá aí. Ok. Tio, você me chamou? Quem é? É a Zaira. Chamei, mas eu te dei presença, que você participou até da poesia, eu já sabia que você tava aí. Ah, tá. Não, é porque meu vendo aula pelo celular, ele tá mal bugadão. Às vezes você tá falando das coisas e fica mudo pra mim, mas beleza. Gente, só para terminar nossa aula aqui, depois dessa atividade vocês terminam em casa, que não vai dar tempo, uma poesia sobre intolerância religiosa, vamos escutar. E, enfim, vamos lá. Oi, joia? Então, há um tempo atrás eu vivenciei umas tretas religiosas aí, e aí eu escrevi uma poesia sobre isso, porque sim. E aí eu vou compartilhar com quem quiser ver. Então lá vai. 4 pontos tem minha religião. Faço deles a minha filosofia e faço deles a minha ação. Viva, creia, ame e faça. Essa é também a minha oração. Viva a sua filosofia, ame a sua arte. Creia na sua religião e faça a sua parte. Mas não use a sua religião para tentar reprimir o outro. Somos 7 bilhões de mentes no mundo e querer que todo mundo creia na mesma coisa é no mínimo papo de louco. Eu respeito todos os que têm fé. Eu respeito todos os que não a têm. Eu respeito quem crê em um Deus. Eu respeito quem não crê em ninguém. Eu gosto de quem tem fé no verso. Eu gosto de quem tem fé em si mesmo. Eu gosto de quem tem fé no universo. E eu gosto dos que andam a esmo. Um abraço para quem é da ciência, um abraço para quem é de Deus, um abraço para quem é da arte e um abraço para quem é ateu. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, blessed be para quem é de magia e amor para quem é do bem. Intolerância religiosa é a própria contradição. Religião vem do latim religare, que significa união. Então pare de dividir o mundo entre os que vão e os que não vão para o paraíso. O nosso mundo está doente em tudo enquanto nós perdemos tempo brigando por isso.
Ao invés de dividir as religiões entre as que são do mal e as que são do bem, que tal botar sua ideologia no bolso e ajudar aquele moço que de frio morre na rua, desamparado e sem ninguém? Os grandes mestres já disseram que precisamos de união, então por que não fazer do respeito também uma religião? Tudo começa pelo respeito. Dá para refletir, né, gente? Que loucura, tio. Maluco. Show de bola. Então, o 7º ano nós estamos terminando, tá? Nossa aula. Amanhã a gente se vê na nossa aula de história, tá? Um abraço para todo mundo. Bons estudos para vocês hoje.